a modelo os estragos históricos. Você não acha que esse negócio de direita e esquerda não é uma das ferramentas usadas para confundir a população? Porque, de verdade, eu não sei se existe um ser humano de esquerda e um ser humano de direita. Existem seres humanos, eles têm, tipo, sabe que uma coisa que acontece? Você pega um programa público, tipo Bolsa Família, que é um programa público. Ele não é um programa de direita ou de esquerda. Ele é algo que tem uma lógica, um sistema que funciona ou não, tá ligado? Ele não tem um lado necessariamente. Mas aí o Bolsa Família acaba pegando a bandeira de esquerda pra ele, e aí pessoas que se consideram de direita nem gostam dessa ideia, porque é de esquerda, mas na verdade se ela for pra pegar, pra analisar realmente, é uma boa ideia que eles gostam, tá ligado? Você acha que essa esquerda-direita não acaba, tipo, sendo usado pra essa polarização? Porque eu não me considero de esquerda nem de direita, tá ligado? E eu não sinto que eu tenho a necessidade de me posicionar em um desses lados. Ok. Assim, é importante a gente entender o conceito de direita e esquerda. Lá da época da Revolução Francesa. Exatamente. Né? A direita ficava no parlamento ao lado da burguesia e a esquerda ficava ao lado da classe trabalhadora. Então, na verdade, esse conceito de direita e esquerda ele vem muito dessa percepção que, obviamente, hoje em dia no mundo ela se amplificou de várias formas. Para várias maneiras de se colocar, como a social-democracia, né? Ou o marxismo, se o cara quiser discutir o marxismo, ou o liberalismo, se o cara quiser discutir o liberalismo. Então, o Brasil é um país muito... É um país continental, com diferenças históricas muito gigantes, com características muito complexas, que você não vai conseguir colocar num potinho e dividir esquerda e direita. Mas você tem que olhar para o Brasil, aí eu digo você como eleitor, né? Não estou falando como você político. Político. Falando você como eleitor. Entendi. Você tem que se olhar dentro desse país que você vive e falar assim, porra, o que está me afetando aqui? Quais são as pautas que me afetam? Por exemplo, você acha que hoje no Brasil é possível a gente privatizar o SUS? Não faz nem sentido. Não faz nem sentido, mas tem gente que acha que tem que privatizar o SUS. Nos Estados Unidos, por exemplo, não tem SUS. Não, lá não tem SUS. Pois é. Mas eles têm um sistema, tem o Medicare. Mas tem meu irmão, tem nego que vai atropelado. Você sabe que o SAMU é o SUS, né? Tem nego que vai atropelado nos Estados Unidos e fala, não, me deixa aqui porque é o olho da cara. Neguinho fale. Sim, o Breaking Bad é um cara que tem câncer e vira traficante para não falir. Porque o tratamento de câncer dele é uma fortuna. Não, isso é um grande problema lá mesmo. O SUS vai tratar o câncer. O SUS tem problema? Tem. Tem problema. Por quê? Porque tem pessoas espalhadas pelos setores públicos, que são pessoas que estão ali para benefício próprio. Isso chama-se patrimonialismo. O cara entra para poder garantir alguma coisa que vai dar benefício para ele. E foda-se todo mundo. Então o problema é o SUS? Não. O problema é esses caras, da forma que ele está sendo conduzido. Forma. Então, o SUS é uma política que atende a uma parcela grande da população, e se não fosse o SUS, a gente já está numa situação muito pior do que a gente está hoje. O SUS é capaz de vacinar 8 milhões de pessoas por dia. É um exemplo no mundo. Só se tiver vacina, né? Se tivesse a vacina, a gente já estaria vacinado com o SUS. Então, assim, vou dar voucher. Pô, cara, vai conhecer o Brasil. Dá uma olhadinha no Nordeste. Então o cara entrar no sistema de voucher já vai tem várias barreiras. De certa forma, o Bolsa Família é uma espécie, né? O cara que defende voucher fala isso. Mas a realidade é muito diferente. Não dá pra gente ter a realidade de São Paulo e descobrir como é que funciona o Brasil no Norte, no Nordeste. Eu conheço o Brasil, cara. Eu rodo o Brasil há 23 anos. Eu já fui em lugar que artista nem vai. Pego 5, 6 horas de barco pra dentro do Amazonas. E que, porra, tinha uma cidade lá que todo mundo vivia de Bolsa Família. Aí eu cheguei pro cara e falei, qual é a economia aqui? Todo mundo aqui vive de Bolsa Família, mas virou um bando de vagabundo, porque começaram a ganhar Bolsa Família e não querem mais trabalhar. Eu falei, mas qual era o trabalho que tinha aqui? O cara tinha que cortar cana, sei lá, fazer um trabalho braçal. Quanto é que você pagava pros caras? Uma miséria. Aí o cara não vai, óbvio que o cara não vai, o cara se toca que ele tá sendo explorado. Entendeu? O cara fala, pô, eu tô ganhando aqui o Bolsa Família, o cara tá querendo me explorar, me botar debaixo do sol, não tem direito a porra nenhuma. E tá ganhando dinheiro pra caralho, e eu tô ganhando uma miséria. Então, assim, você tem que tentar entender quais são as políticas que te atendem. Por exemplo, a universidade pública. Você é contra ou a favor? Eu sou a favor, pode ter, mas eu acho que o foco do Estado tem que ser na educação de base. Que eu acho que é o mais importante, é você formar o cidadão pra pensar criticamente. E uma coisa não anula a outra.
Não anula, mas se você formar o cara de base mesmo, ele tem total condição de arranjar um emprego e de ser uma pessoa que não vai depender do Estado, entendeu? Não, mas assim, quando a gente está falando de educação de base, a gente está partindo do princípio de que o Brasil, teoricamente, seria um país que todo mundo receberia a mesma educação de base. Foda, a gente está falando de algo de que utopia. alguém... Utopia. Exatamente. De utopia. Mas dentro da realidade do Brasil, que é o que a gente está lidando aqui, a gente tem que olhar para o Brasil e ver que a gente sabe que não existe isso, né? A educação de base no Brasil, é um lixo. Ela precisa ser melhorada e a gente não precisa privatizar a educação de terceiro grau, no caso as faculdades, porque elas já são boas. E são privatizadas. Tipo, existem o mercado privado de universidades? Não, tem mercado privado, mas eu digo assim, o que é público, a UFRJ, a USP... Não, são as melhores. São foda. Aí o que acontece? O cara que estudou na escola particular passa pra pública e o cara que não conseguiu estudar porque o público é ruim não consegue passar pra nenhuma. Isso é o pior cenário. Exato. É o pior cenário. Então o que a gente tem que trabalhar dentro do país? Eu digo como eleitor, eu quero alguém que pense que a escola pública é importante, que desenvolva uma escola pública, que capacite essas pessoas a chegarem para estudar numa universidade pública. E aí eu tenho um ensino público de qualidade dentro do país. Sim, total. Para quem é mais à direita, o cara de repente vai falar, não, eu acho que cada um tem que... É meritocracia, cada um vai no seu... E, porra, quem conseguia se destacou. Eu me esforcei e eu consegui. Na cabeça do cara que é da meritocracia. Mas, tipo, lá nos Estados Unidos, a escola pública é super valorizada. O de ensino fundamental. E não é uma política de direita nem esquerda, tá ligado? Não, se o cara de esquerda tem a visão que uma escola pública de base forte é uma política de burra ou de esquerda, ele é que é meio burro, né? Não. Os Estados Unidos, ele tem... Os republicanos e os democratas, eles... E os Estados Unidos é um império, é uma colônia de desenvolvimento, é um país desenvolvido. É um país que os caras... Não dá pra botar a esquerda e direita como se pensa Brasil lá. Porque, Entendi. por exemplo, o Biden agora mandou para um projeto pro Congresso americano, que é um projeto mais à esquerda que você já viu. Que nem o PT fez aqui no Brasil. De desenvolvimento de infraestrutura. Ele tá taxando as grandes fortunas, está dando recurso para as pessoas, agora durante a pandemia, e fez um pacote gigantesco lá para poder movimentar, obviamente, depois a economia. E meu irmão, isso é um programa que é à esquerda. No Brasil não foi adotado. Entendi. E o Biden nem é um cara à esquerda. Mas por que esse programa é esquerda? Por que isso não é um programa inteligente se funcionar, entendeu? Não, mas olha só, você tem políticas que Por exemplo, quando você pega o Universal Basic Income, a renda básica universal, você diria que é uma política progressista de esquerda. Mas não, tipo, por exemplo, essa política, ela foi primeiro pensada... É liberal. Tá ligado? É isso que eu tô falando. Mas a esquerda também pode ser liberal. Entendi. Mas por que é esquerda, tá ligado? Eu acho só... É esquerda porque quando você olha pro país... Não, eu entendo. É esquerda porque todo mundo vai identificar como esquerda. Olha só, a questão é a seguinte. Vamos colocar aqui assim, do ponto de vista das políticas públicas, tá? Quem está mais à direita tem um pensamento mais individual. E quem está à esquerda tem um pensamento mais coletivo. Então, assim... todo mundo de alguma maneira, influenciado por um pensamento. Ou você é excludente, ou você é inclusivo. Então vai depender de que tipo de política você quer adotar. Você quer incluir mais as pessoas ou você quer... Eu vou defender o meu e cada um vai resolver com o que tiver. Mas pode ter um meio termo. Assim. Tem, e por isso que existe o centro-esquerda, centro-direita. E por isso que você vai compor dentro de um congresso políticas que vão passar mais à direita. Por exemplo, a CLT. Vai ter gente que fala, a CLT dificulta, porque é mais uma parada que tem que pagar, e o patrão, caralho, papapá. Beleza. Aí vai ter o cara que é o trabalhador e vai falar, porra, tá bom, mas você tá querendo me botar de uma maneira terceirizada, aí eu quebro a perna no meio do caminho e aí eu fico fudido. Que nem outro dia eu vi um motoboy lá onde eu moro, o cara tava dirigindo para um restaurante, foi atropelado, e aí o dono do restaurante chegou lá, o cara tava indo entregar a comida do restaurante, só que o cara é terceirizado e o dono do restaurante não tem nada a ver com isso. Ele vai ficar 3 meses sem trabalhar e foda-se. Quem preserva esse cara? A empresa que terceiriza ele não... ele é o funcionário Deve ser próprio, iFood, né? um bagulho assim, né? Essas paradas. Então, assim, tem que se tomar cuidado, porque a gente tem que pensar as coisas de maneira que a gente pense numa situação da qual a gente não vive. Bom, em teoria ele vai se tratar no SUS, né? Em teoria ele vai se tratar no SUS, mas como é que ele vai alimentar a família dele se ele não tá conseguindo trabalhar? Em teoria ele podia pegar um seguro-desemprego, né? Se tivesse contemplado, né? Mas hoje é difícil. Aí né? quando você é terceirizado, você não tem. Entendi.
Eu acho que podia ter um negócio seguro-desemprego contemplando os terceirizados. Aí tem um monte de coisas que tem que ser discutidas que, porra, vão ser coisas que vão proteger mais. Ou então até um esquema um debate saudável, cara. Claro. Não pode ser aquela porra de guerra. Não, eu tenho razão, você tem razão. Não, peraí, vamos botar no papel aqui. Vamos sentar todo mundo.